Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Bem, nosso grupo é formado por eu, Igor, Luiz Davi, Josué Gomes, né? E hoje a gente vai apresentar o tema, os tipos de rede de computadores, certo? A gente vai apresentar PAN, LAN, MAN e WAN, ok? E, bem, a nossa sociedade, ela vive conectada, né? Seja em casa, seja no trabalho ou até na escola, né? E as redes de computadores, elas estão presentes em quase todas as atividades que realizamos, né? Seja acessar um site, imprimir um documento, uma chamada de vídeo, uma mensagem, né? E as redes de computadores, né, surgiram justamente da necessidade de interligar sistemas que antes funcionavam isoladamente, né, no início da computação. E os chamados mainframes eram acessados por terminais burros, né, que não tinham capacidade de processamento, né? Aí, com o avanço dos microcomputadores, né, tornou-se essencial que as máquinas trocassem informações entre si, né, surgindo então as redes. E uma rede de computadores é basicamente um conjunto de dispositivos interconectados por meio de fios físicos ou lógicos, né, como cabos, sinais sem fio ou fibra ópticas, com o objetivo de trocar dados e compartilhar recursos, ok? Entre as diversas formas, né, de classificar redes, uma das mais comuns é pelo alcance geográfico, né, e pelo propósito de uso também, né. Assim a gente tem as quatro que eu falei no início, né, são a PAN, a LAN, a MAN e a WAN, ok? E cada um desse tipo atende diferentes demandas de comunicação e estrutura, né. Eu vou falar as duas, PAN e LAN, e meu colega Josué vai falar da MAN e da WAN, ok? Bem, pessoal, a primeira rede apresentada é a rede PAN, Personal Area Network, ou rede de área pessoal. Esse tipo de rede é voltado para comunicações entre dispositivos de um único usuário, geralmente em distâncias muito curtas, né, em até 10 metros. Um exemplo muito comum é o uso de fones Bluetooth conectados a um celular ou um smartwatch, que sincroniza com um aplicativo. As PANs também são usadas em sensores de saúde e dispositivos médicos, como monitores de frequência cardíaca que se comunicam com smartphones. Okay? Em termos técnicos, a PAN utiliza tecnologia como Bluetooth, infravermelho, Zigbee e USB. Sua taxa de transmissão varia entre 1 e 3 MB, o suficiente para pequenos volumes de dados. As vantagens incluem baixo consumo de energia, fácil configuração e portabilidade, porém ela tem um alcance limitado e não são recomendadas para aplicativos que demandam alto desempenho. Já a próxima, galera, é a LAN, Local Area Network, ou rede local. Ela é uma rede mais conhecida, né, e bastante presente em nosso dia a dia, né? A LAN ela é usada para interligar dispositivos dentro de uma área geográfica restrita, como uma residência, uma escola, uma empresa. A LAN ela utiliza tecnologias como internet cabeada e Wi-Fi sem fio, né? A velocidade ela pode variar bastante, né, indo de 100 megabytes até 10 GB, dependendo da infraestrutura, é claro. E a principal função da LAN, né, é permitir o compartilhamento de recursos, como impressoras, arquivos, acesso à internet e a servidores locais. Por ser limitada a um espaço físico específico, é mais fácil de configurar e gerenciar, e apresenta menor risco de ataques externos, quando bem protegida. Por exemplo, em uma escola, uma LAN ela pode conectar todos os computadores de um laboratório, né? A biblioteca, a secretaria e o sistema de notas em um único ambiente, agilizando o acesso, a informação e a troca de dados entre setores. Em termos de topologia, ou seja, como os dispositivos são conectados, as LANs podem usar estrutura em estrela, barramento ou malha. Hoje, o mais comum é a topologia em estrela, onde todos os dispositivos se conectam em um switch central, como lá no IF, né, que a gente tem um switch conectados em vários computadores. Em resumo, tanto a PAN quanto a LAN têm funções muito importantes em nosso cotidiano. A PAN ela facilita a conectividade pessoal e móvel, enquanto a LAN estrutura ambientes maiores com segurança, velocidade e eficiência. Agora eu vou passar minha palavra para o meu colega Josué,
que ele vai explicar muito melhor a MAN e a WAN. Obrigado pela atenção. Olá, tudo bem? Eu me chamo Josué e eu irei falar sobre as redes de mais complexas, mais amplas, as redes de maiores alcances, que são as MANs e as WANs, já que nós já estamos falando das redes de menor alcance, como por exemplo a LAN. Vou começar falando pela MAN. A MAN, ela é uma rede de médio porte, ela é projetada para conectar várias redes locais, uma cidade ou uma região urbana, tá? Um exemplo bem prático sobre uma MAN eu vou dar um exemplo do IFPB. O IFPB, nós vamos supor que o IFPB fosse dividido por vários campos na cidade de Guarabira, em vários bairros. Ou seja, ela fosse dividida por vários campos e essa internet fosse espalhada nesses bairros. Então, o exemplo prático de uma MAN seria esse: vários campos em vários bairros da cidade, vários pontos de redes nesses bairros. Historicamente, tecnologias como a FDDI, elas também foram utilizadas oferecendo um alto desempenho, tá? Em ambientes urbanos. A principal característica dessa MAN, né, da rede MAN, é proporcionar altas taxas de transmissão em uma área mais extensa que a LAN. A LAN, ela é mais reduzida, né? São em locais mais reduzidos. Já a MAN, ela tem uma maior extensão, porém ainda fica abaixo da WAN. O WAN, né? Ela é uma rede ao qual ela atinge uma maior abrangência geográfica, né? Tem uma maior abrangência geográfica, ao qual ela conecta redes locais metropolitanas que podem estar em diferentes cidades. Enquanto a MAN, ela fica resumida a uma cidade, a qual está distribuída a bairros. A WAN, por sua vez, ela é distribuída em cidades, países, continentes. É uma internet global. Um exemplo mais conhecido, né, é que ela é descentralizada e que conta com bilhões de dispositivos, tá? Vamos, por exemplo, um exemplo prático da WAN é o cabo submarino, tá? Aqueles cabos submarinos ao qual o professor Alex, né, deixou bem claro nas suas aulas, que é praticamente do tamanho de uma sala 6x6, vamos dar um exemplo, um cabo gigante, ao qual ele envia as informações por debaixo do mar, tá? Ele é colocado ali debaixo do mar, de um país para o outro, do Brasil, por exemplo, para os Estados Unidos, ao qual, quando nós enviamos uma informação daqui do Brasil, para chegar lá nos Estados Unidos, ele percorre todo esse cabo submarino até chegar a informação lá nos Estados Unidos ou em diversos países. Como a WAN, eu já falei, é uma rede global. Essa troca de dados, ela é estruturada em uma arquitetura por camadas, como o modelo OSI, tá? Usando amplamente para fins educacionais. Ele é organizada, que vai desde o nível físico até a camada de aplicação, ao qual o professor deixou muito claro, professor Alex. Essas camadas, né, são 7 camadas, esse modelo OSI, e vai do físico à camada de aplicação. É para manter conexões, comunicações, e é permitido que diferentes tecnologias e fabricantes também operem junto com essa eficiência, tá? Compreender esses conceitos, tanto as MANs, redes MANs, quanto as WANs, é muito essencial para os profissionais das redes corporativas, tá? Governamentais e internacionais. Essas empresas de grande porte, essas empresas ao qual precisa de uma rede de internet com facilidade e que as informações percorram rápido, essas empresas grandes precisam usar tanto a MAN quanto a WAN. Vai depender também do tamanho da empresa, mas geralmente elas
né? Essas empresas usam a WAN, que é uma rede a qual abrange uma região maior, é uma rede global. E eu vou deixar uma pergunta aqui. Você sabia que a primeira transmissão de dados por fibra ótica, ela aconteceu na década de 1970? Ou seja, não faz tanto tempo, tá? Faz aí 55 anos nessa média. Porque a internet, como o professor Alex também deixou claro em aula, que a internet, essas redes foram descobertas ali durante a Guerra Fria, né? Esses dados, essas transferências, essas coisas foram, né, mais para aqueles países mostrar a sua tecnologia, foi se descobrindo, e durante a Guerra Fria foi se dando início a essas redes, tá? É isso, valeu pessoal, tamo junto. Olá pessoal, me chamo Luiz Davi e irei apresentar aqui o trabalho do professor Alex. E vou começar aqui com a minha fala. Bom pessoal, depois de entender o que são as redes PAN, LAN, MAN e WAN, surge uma pergunta essencial, que é: por que é importante conhecer esses tipos de redes? Bom, a resposta é bem simples. Mais profunda, vivemos em uma sociedade digital completamente dependente de redes de comunicação, desde o momento em que acordamos e desbloqueamos o celular, até o envio de um e-mail no trabalho ou uma compra online. Estamos interagindo com diferentes tipos de redes e muitas vezes a gente nem percebe. Compreender com essas redes funcionam e permite identificar problemas e propor soluções, e até desenvolver novas tecnologias com mais eficiência. Por exemplo, saber a diferença entre uma LAN e uma WAN é fundamental para proteger uma rede empresarial segura e de alto desempenho. Além disso, o mundo está caminhando para uma integração cada vez maior entre dispositivos e sistemas. A chamada internet das coisas LOT conecta objetos do cotidiano como geladeiras, câmeras, sensores e carros. A rede PAN, LAN ou WAN, esse ecossistema só funciona bem se as redes forem completamente dimensionadas e compatíveis entre si. Conhecer essas redes também é crucial em áreas como cibersegurança, onde a proteção dos dados depende de entender a estrutura e a vulnerabilidade de camada na rede, ou na educação ou ensino à distância, a cada vez mais dependente da qualidade e da integração das redes. Profissionais de redes, desenvolvedores, técnicos de TI e engenheiros, eles precisam dominar esses conceitos para atuar com competência. Mas mesmo para quem não trabalha diretamente com tecnologia, esse conhecimento pode ser decisivo para entender como proteger seus dados, configurar um roteador em casa ou diagnosticar uma falha de conexão. Bom pessoal, retomando aqui a minha fala, irei continuar aqui sobre o que eu estava falando. Além disso, pessoal, compreender a interação entre os diferentes tipos de redes nos ajuda a visualizar como a informação ela vai circular no mundo. Um simples comando de voz enviado por um Smart Chat via PAN, ele pode passar por uma LAN doméstica, seguir por uma WAN até um servidor na nuvem e retornar com uma resposta. Tudo isso em segundos. Ou seja, às vezes elas não existem isoladas. Elas vão se conectar, elas se conectam e se complementam e formam uma espinha dorsal da sociedade digital. A gente concluímos então que mais do que saber o que são PAN, LAN, MAN e WAN, é fundamental entender como essas redes transformam o nosso modo de viver, de trabalhar e nos comunicar. Esse conhecimento nos prepara não só para o presente, mas para o futuro, onde cada vez mais tudo estará conectado.
Bom, pessoal, agora comparando aqui as redes, a gente percebemos, né, que cada um é, o que cada um não é. Pronto, irei falar um pouco aqui sobre um pouco de cada um. A PAN, ela é mais prática, mais limitada em alcance e velocidade. Já a LAN, ela oferece uma ótima performance e um local com baixo custo. A MAN, ela expande a cobertura, conectando estruturas urbanas. A WAN, ela vai permitir a comunicação global, mas com maior complexidade. E o mais interessante é que elas coexistem. Tá entendendo? E obrigado pela atenção. Esperamos que esta apresentação tenha sido útil para mostrar a importância prática e técnica e estratégia das redes de computadores no mundo atual. Obrigado a todos e é isso, pessoal. Até mais. E terminamos o nosso trabalho. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!